Glória a Deus, paz do Senhor, amém, irmãos? Tem adorador na casa? Você que ama as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, abra sua Bíblia por gentileza. Mateus capítulo 8, verso 1. Que Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 1. A minha tradução aqui é uma NVI, nova versão na linguagem de hoje. Eu quero ler aqui 4 versículos. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim, Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que foi narrado dentro dos 3 primeiros evangelhos. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia Sagrada, mas nos evangelhos que são conhecidos como evangelhos sinóticos, estão narrado esse milagre que Jesus operou na vida de um homem que era leproso. O que me chama a atenção dentro desse texto, logo de princípio, é que Deus vai usar de misericórdia. Jesus vai usar de misericórdia com alguém que era anônimo e com alguém que estava vivendo os piores momentos da sua vida. Tem alguém aqui que entrou aqui vivendo algum momento da sua vida difícil nessa noite? Se você entrou aqui com algum problema insolúvel, difícil, eu quero dizer para você que você está no lugar certo, pois aqui é a casa da bênção, é o lugar onde emana cura e é o lugar onde as coisas acontecem para a glória do Deus vivo. A Bíblia vai dizer que esse homem sofria de uma doença, e o que me chama a atenção era o tipo de doença que esse homem sofria, era a lepra. A Bíblia diz que, na tradução que Mateus narra, é que no momento após Jesus descer do monte, uma grande multidão vai acompanhar Jesus. Uma grande multidão vai seguir o mestre. E após essa grande multidão estar acompanhando Jesus, nota-se no texto que um homem, esse homem não tem nome, nem na tradução de Mateus, nem na tradução segundo escreveu Marcos, muito menos na narração de Lucas. Mas o interessante é que os 3 evangelistas, eles vão narrar o tipo de enfermidade que esse homem tinha. Esse homem sofria de lepra. A lepra atualmente é conhecida como a hanseníase. Antigamente esse tipo de enfermidade não tinha cura. Atualmente sim, mas antigamente não. E o que me chama a atenção era que quando uma pessoa sofria de algum tipo de lepra ou sofria da hanseníase, essa pessoa passava não somente a sofrer uma dor pessoal, mas ela começava também a ser abalada emocionalmente em diversas áreas da sua vida, pois essa pessoa era retirada de dentro da sua própria casa. Essa pessoa ia ficar em um lugar de refúgio, em um lugar de quarentena. Mas o interessante é que quando Jesus desce do monte, a Bíblia diz que esse homem que não tem nome, que está com seu corpo todo contaminado pela lepra, ele ouve que Jesus está passando, então a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus. Esse homem teve 3 atitudes que mudou, 3 atitudes esse homem teve que mudou a sua história. Repita comigo: decisão define destino. Esse homem teve 3 atitudes que marcou a sua história. Esse homem estava com o corpo coberto de lepra, mas a Bíblia diz que ele, ouvindo falar de Jesus, ele sabendo que Jesus está passando por aquele ambiente, a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus.
O segredo, existe um segredo em Deus. O segredo para tocarmos os milagres de Deus é nos aproximarmos de Jesus. Tem gente que quando está passando por uma série de adversidades, o vizinho fica sabendo, a internet inteira fica sabendo, mas muitas vezes você não comunica para Jesus a sua dificuldade. A Bíblia diz que esse homem se aproxima de Jesus. Isaías escreveu no capítulo 55, verso 6, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse homem aproveita que Jesus, o homem dos milagres, o médico dos médicos, o Rabi da Galileia, o homem dos milagres está passando, e a Bíblia diz que ele vai até Jesus. A sua atitude de sair da sua zona de conforto, a sua atitude de vir prestar um culto de adoração a Deus hoje pode mudar a história da sua casa, da sua vida, da sua família. Coisas sobrenaturais podem acontecer só pela iniciativa de você sair da sua casa e vir buscar Jesus. Esse homem veio buscar, mas ele não veio ver o que estava acontecendo entre a multidão. A Bíblia diz que ele se aproxima diante de Jesus. A Bíblia diz que ele adora Jesus de joelhos. Esse homem entende que Jesus é poderoso para mudar a sua história. A nossa geração está acostumado muitas vezes com palavra profética, está acostumado com frases de efeito, mas nós estamos desaprendendo a manter o joelho no chão. A Bíblia diz que esse homem adora de joelhos, esse homem se prostra. O segredo do evangelho não mudou. Deus está atuando da mesma maneira. Quem ora tem vitória, quem clama tem resultado espiritual da parte de Deus. Sabe por que o inimigo quer silenciar a tua oração? Porque ele sabe que se você orar, Deus vai chacoalhar a tua casa, Deus vai chacoalhar a empresa que você trabalha. Se você orar, as coisas vão virar para o seu lado e você vai cantar o canto da vitória. Esse homem, ele chega já adorando, irmãos. Nós estamos acostumados a esperar o ministério do louvor adorar. Nós estamos esperando a liderança começar rompendo em adoração. Aí vem uma palavra como essa que nos confronta, dizendo: qual é o teu nível de adoração? Como está o seu estilo de adoração diante de Deus? Nós estamos acostumados, a nossa geração está acostumada com palavras de decreto, e a Bíblia não diz que nós devemos decretar. Eu não encontro base e fundamentos bíblicos para o determinismo. Eu encontro tanta gente dizendo: não decreta na tua vida que a história vai mudar. Quando mudar, você me ensina. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, que nós devemos buscar, que nós devemos pedir e que nós devemos bater. Sabe por que muita coisa não acontece? Porque a gente não pede. Esse homem chega diante de Jesus, adora de joelho, mas ele vai pedir, ele não vai decretar. A expressão dele para Jesus é: Senhor, o Senhor pode purificar-me? A lepra é uma doença devastadora, e era uma das doenças mais temidas dentro dos períodos bíblicos, porque ela te tirava do lugar de adoração. Quem tinha lepra não podia ir ao templo. Quem tinha lepra não podia estar em convívio com a família. Quem sofria de lepra era para ser excluso da sociedade. Além de todo esse período de exclusão, algumas coisas aconteciam com quem sofria de lepra. A pessoa perdia a sensibilidade ao calor e ao frio. Conhece crente assim? Que perdeu a sensibilidade das coisas do Espírito. Antes orava com unção, antes orava com autoridade, antes confiava no poder de Deus, mas parece que foi se esfriando. A lepra na Bíblia é a tipologia do pecado. Aonde o pecado chega, ele vai esfriando o coração do adorador. Aonde o pecado entra, ele vai impregnando. E a lepra é como o pecado, ela não começa grande, ela começa pequena. Ela parece, a princípio, segundo a medicina,
como algumas vermelhidões no corpo. Depois começa a se estourar algumas úlceras. E isso vai se alastrando. E a lepra é tão perigosa que o corpo inteiro é tomado, as pontas do dedo, a orelha, as juntas do corpo dói. E sabe o que é interessante? A lepra contamina. A nossa geração precisa ser curada por Jesus. Tem crente que veio aqui para ser curado por Jesus? Crente leproso, irmão, aonde ele chega, ele não sente Deus. Ele não sente o calor do Espírito Santo. Aonde ele chega, ele contamina. Mas Deus nos reuniu nesse ambiente para dizer para você aqui nessa noite que Ele vai curar a sua alma. Ele vai trazer chama do Espírito ao teu coração. Ele vai trazer cura na tua alma nessa noite. A nossa geração está acostumada somente com palavras de efeito. Mas existe um momento que nós temos que reagir, fazer Paulo diz que o homem deve examinar a si mesmo, fazer uma autoavaliação. O leproso, ele passa contaminando, ele vai inflamando onde ele passa. Esses dias eu estava perto de uma pessoa tão contaminada mentalmente, que ela foi trazendo o problema de um, puxando o problema do outro. E você vê como é o sintoma da lepra, vai trazendo, e vai arraizando, e vai alastrando o problema. Escute uma coisa: você foi chamado por Deus para curar. E você que entrou enfermo dentro deste ambiente, Deus vai sarar a tua alma. Deus vai encher você com a glória dEle, com a unção do Espírito Santo. O que eu faço para ser curado? Talvez é a pergunta-chave do texto. O que eu faço para ser tocado por Jesus? O que eu faço para viver o novo? Decisão define destino. Procure Jesus. Foi a atitude desse homem, ele vai até Jesus. Eu vejo 3 atitudes dele. Ele foi até Jesus, ele adorou Jesus e ele pediu para ser curado. Crente que não pede para ser curado vira um problema. E a lepra vai enraizando, vai infeccionando e vai se alastrando. Mas Deus vai curar a nossa geração. O Espírito Santo está aqui para renovar muita gente. O Espírito de Deus está aqui para tratar a nossa alma. Talvez você entrou aqui com alguns sintomas de princípio de enfermidade na alma. Talvez não consegue mais se ajoelhar. Talvez não consegue mais se prostrar diante de Deus. A lepra, dentro dos seus sintomas, atrapalha a articulação, dá dores na articulação. Conhece aquele cristão que fala: não, eu não vou para a casa de Deus hoje não consegue mais se mobilizar. Entre em um ambiente como esse, a chama do Espírito está fluindo, o avivamento, o fluir da unção está fluindo através do louvor, mas ele não sente nada, ela não sente nada, porque está contaminado. Então a direção de Deus para nós, através da sua palavra nessa noite, é que nós devemos nos prostrar diante de Deus, buscar a face do Senhor, porque se Ele nos tocar, nossa história vai mudar. Quem está aqui para ser tocado por Jesus? O interessante é que ele teve algumas atitudes. Ele se aproxima de Jesus, ele adora Jesus e ele pede para Jesus. A Bíblia diz que Jesus não ficou na inércia. A Bíblia diz que quando Jesus viu aquele homem, o que me chama a atenção é a tradução de Marcos. Marcos diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Jesus sabia da condição daquele homem. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para ele. Talvez o inimigo jogou o teu pecado no teu rosto. Talvez diante da tua fraqueza espiritual,
Você diz: Senhor, o que eu vou fazer? Deus está estendendo a mão para você aqui nessa noite. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para ele. O Senhor está estendendo a mão para pessoas aqui. Você que não conseguiu orar, vai voltar a orar e orar no idioma espiritual, fluir na autoridade, fluir no poder, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para ele. Mas espera aí, Jesus tocou nesse homem. Olha só a atitude de Jesus. Vai tocar em alguém que possuía uma doença contagiosa. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? É que Jesus muitas vezes vai tocar aonde nós não queremos tocar. O que nós rejeitamos, Jesus diz: para mim serve. O que nós deletamos, o que nós excluímos, Jesus age com misericórdia. Jesus estende a mão, Jesus tocou nele e Jesus o curou. Ele teve 3 atitudes que mexeu com Jesus, e Jesus se moveu com 3 atitudes poderosas que mudou a vida daquele homem que era leproso. Escute uma coisa, essa mensagem para nós é para que nós tenhamos o entendimento que atualmente, se nós deixarmos o inimigo semear coisas no nosso coração, logo logo a lepra toma conta do nosso entendimento, toma conta do nosso pensar, toma conta do nosso agir. Mas se nós cremos na misericórdia de Deus, você vai viver o extraordinário em nome de Jesus. Deus através de você vai curar alguém, vai levantar alguém, vai restaurar alguém. E aonde havia a exclusão, Deus vai entrar com restauração e o nome dele vai ser glorificado. Quem crê que Jesus é poderoso para curar? Nós estamos essa noite diante do médico dos médicos. Não saia desse ambiente profético de adoração sem buscar por Jesus em espírito e em verdade. Não aceite sair deste ambiente de adoração sem se ajoelhar e se derramar verdadeiramente diante dele. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Aquele homem se ajoelhou, se humilhou e clamou por Jesus. Diz o texto: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem acredita que Deus está aqui para restaurar a sua vida, Deus está ouvindo a sua oração, Deus está trabalhando por você, Deus está operando nas entrelinhas da sua vida. Tudo que te excluía da presença, hoje já não te exclui mais, porque a mão de Deus está estendida para te levantar. Tudo aquilo que te afastava do altar, hoje já não te afasta mais, porque hoje a mão de Deus te toma e te levanta com misericórdia, com poder, com autoridade, e tu serás um instrumento para a glória de Deus. Você imagina esse homem pós-curado, caminhando com Jesus, abrindo a boca para contar o seu testemunho? Talvez esse homem diante do público poderia dizer: eu estava com os dedos afetados, estava com problemas na pele, estava com problemas nas articulações, excluso da sociedade, perdido família, não podia ir no santuário, mas alguém estendeu as mãos para mim. Alguém me curou, e esse homem é Jesus de Nazaré. Ele não mudou. Deus te trouxe aqui para ele dizer ao seu coração: eu não mudei, eu vou curar você, vou levantar você, vou restaurar você. Talvez você está em casa agora, está ouvindo essa palavra, e essa palavra é de cura para a tua vida. Deus está te dizendo: eu vou levantar você, vou curar você, vou restabelecer você, a sociedade, o meu nome vai ser glorificado. Deus está trabalhando. Aplauda o Senhor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.